Boa noite, Rogério. 3-0, né? Queria saber de você o que é que você achou do jogo, se você gostou do comportamento da sua equipe. E também queria que você falasse do final do jogo ali, o gol do Lúcio, né? Parece que o Lúcio precisava muito desse gol. Queria que você falasse sobre suas observações da partida. Bom, boa noite. Sobre o comportamento, eu acho que foi bom. No começo do jogo, o Juventude bem posicionado, linha mais baixa, apertando, saltando, e nós encontramos um pouquinho de dificuldade na hora de construir. Depois a gente foi se acertando durante o jogo. Ajustamos uma coisa ou outra durante no primeiro tempo e no intervalo também para a saída de jogo. Acho que melhorou bastante. Eu acho que fomos merecedores do placar, construímos um bom placar nesse jogo, mas merecidamente. Sobre o Lúcio, a gente fica feliz que ele volte a marcar. Eu acho que atacantes precisam de gols para ter confiança e ele entrou centralizado, fez um bom ataque ao espaço, boa finalização, né? É natural, o jogador fica um pouco para baixo, triste por não fazer gols, então é importantíssimo, faltando ali pouco mais de um minuto para acabar o jogo, né? Eu fico feliz particularmente e eu acho que todos demonstram a alegria por ele fazer um gol, tirar um peso grande das costas, que seja o primeiro de muitos aí numa retomada dele com relação ao time. Boa noite, professor. Parabéns pelo triunfo. Um triunfo que coloca o Bahia no G4 com 2 jogos a menos. Isso é muito importante. O senhor já falou até sobre o Luciano Rodrigues, que era a minha pauta principal, mas aí eu vou recalcular a rota. Falando sobre o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também sobre a questão da Copa do Nordeste em agosto. Um agosto, de novo, muito cheio. Esse elenco vai dar conta de balancear tantas competições. Hoje só teve 2 zagueiros no banco, então é necessário reforçar, é nítido isso. Como é que o senhor consegue ver esse mês de agosto para o Esporte Clube Bahia? Não, eu acho que a gente está trabalhando e eu espero que a gente possa, em uma ou outra posição, tentar encontrar mais algum jogador para que seja reforço. Eu acho que hoje os 2 zagueiros foi bem circunstancial, né? Não havia existido antes, eu acho que a gente também aí tem que ponderar a infelicidade de ter a suspensão do Santi, a lesão do Rezende, que está voltando, Canu, uma lesão séria. Ou seja, você não pode, assim, não que nós tomamos as precauções para ter, mas ontem teve jogo também do Sub-20. O Sub-20 também precisava vencer, porque era um jogo de fase decisiva de campeonato. Nós não quisemos tirar os jogadores do Sub-20, porque também o clube quer fazer com que esses caras tenham minutagem. Tentamos um menino do Sub-17 para treinar, infelizmente estava com uma lombalgia, nós não conseguimos. E o Jota e o Nico treinaram essa semana comigo para fazer a função em caso de necessidade. Então, assim, o Nico já fez até uma ou outra vez. Os 2 treinaram para mim, tanto na zaga quanto numa emergência na lateral direita, que hoje nós não tínhamos o Gilberto, somente o Arias, mas foi algo circunstancial. Para o próximo jogo nós já temos minimamente 3 zagueiros, quem sabe o Rezende voltando, quem sabe o Fred também em breve podendo estar com a gente. O que não dá é para cada vez que dá uma emergência, você ir lá e fazer uma loucura, né? E depois você ter sobra de jogador. É um risco, logicamente, mas a gente tem que seguir. Já na frente, sim, a gente sabe que precisa de uma peça, e o Cadu tem tentado, e nós também não podemos, qualquer jogador, eu acho que tem que trazer um jogador que possa acrescentar, um jogador que possa ter condições de brigar com o Pulga, de brigar com o Ademir, no mínimo, em igualdade de condições. Não adianta você... hoje está tudo muito caro, então já que você tem que investir num jogador assim, você tem que ser um jogador que some bastante, porque nessa função a gente sofre um pouco, principalmente o lado do Pulga, que a gente, hoje, por exemplo, o Michel entrou, mas não é a dele ali, né? Do outro lado ainda ele faz bem, mas o Kaique gosta do outro lado, ele gosta do outro lado, o Lúcio gosta do outro lado, e para o lado de cá a gente sente um pouco de falta. Então, nós estamos com 3 jogadores pendurados, mas os 3 da frente, né? William, Pulga e Ademir. Quer dizer, um pouco no limite, nós estamos nessa função. A gente espera poder, em breve, ter mais um jogador para ajudar nessa função. Rogério, boa noite. Claro que hoje o Jean fez 2 gols, o Lúcio voltou a marcar, mas eu queria que você comentasse sobre a fase que vive o Luciano Juba. É um cara que vem de baixo, vem aqui do Nordeste, de uma vida batalhadora, né? E vive uma grande fase. Queria que você comentasse, né? Como é que você arma esse time já pensando nele. Sim. Comenta um pouquinho sobre essa fase do Juba. Hoje ele é uma peça fundamental para a gente no estilo de jogo, né? Quando ele não joga, a gente tem que mudar o sistema. Agora é um jogador que está com um excesso de minutos. Ele está jogando todos os jogos. A gente se preocupa também um pouco. Eu achei ele bastante cansado
no jogo da Sul-Americana, por isso ele saiu no intervalo. A gente quer que todo mundo jogue, né? E o torcedor quer ver sempre o melhor em campo. Mas se a gente repetir, vai chegar uma hora que vai ter uma lesão. Se eu perco um Juba, se eu perco um Pulga, se eu perco um Ademir, faz bastante falta para a gente. Então, assim, às vezes a gente faz algumas trocas e as pessoas pensam que você está desprezando uma competição, e não é. Nós estamos tentando gerir um grupo, tentando dar minuto para todos, mas principalmente tentando preservar jogadores importantes de não ter lesão, né? E aí nós vamos ter que analisar, porque quando você tem um espaço de 5 dias de um jogo para outro, mesmo que tenha uma viagem no meio, você consegue ter um dia para respirar e trabalhar 3 dias para o jogo, você pode ver que até a intensidade do time aumenta. Agora, todo mundo fala, mas descansou um mês. Primeiro que descansou 2 semanas, treinou as outras 2 semanas. Mas você corre uma maratona hoje, experimenta correr uma daqui 2 dias, outra daqui... por mais que você tenha descansado, você pode ficar 1 ano parado. Quando você volta, se os jogos são seguidos, é natural que o atleta canse. O jogo é muito corrido. Qualquer jogo tem exigência hoje da parte física, né? Então, nós temos que sempre, cada vez fazer... Nós vamos apresentar, nós vamos dar... Eles não tiveram folga, nós chegamos na quarta já à tarde, treinamos quinta, sexta, sábado. Amanhã eles vão descansar por necessidade. E terça nós vamos preparar um time para o jogo do Retrô, analisando o condicionamento físico. Vamos chegar todos mais cedo para fazer uma revisão médica da parte de fisiologia, para ver quais atletas a gente pode ter, porque nas 4 da tarde nós temos um jogo importantíssimo com um Sport que engana muita gente, porque o Sport só tem perdido jogos no último minuto, empatado no último minuto. É um time bem competitivo quando joga, especialmente quando joga dentro de casa. Então, assim, nós temos que se preparar para o Retrô e também para o Sport essa semana. São 3 jogos de domingo a sábado, 6 dias, nós temos 3 jogos pela frente. E aí nós temos que fazer algumas escolhas para que não existam lesões e não prejudique ainda mais o andamento da equipe. Você, minha pergunta é até sobre esse próximo compromisso. Fazendo essa projeção, você imagina que vai ser um Retrô que faz o primeiro jogo aqui na Fonte Nova, jogando de maneira mais cautelosa, puxando um pouco o freio e aproveitando a sua deixa, se você pretende fazer, rotacionar o grupo? Bom, ninguém puxa o freio contra a gente aqui. Eu acho que todo mundo vem para jogar. Eu acho que a nossa campanha é boa dentro de casa, todo mundo sabe, o Bahia tem sido forte dentro de casa nesse ano. Já no ano passado bem, mas esse ano acho que estamos fazer valer muito, e acho que o mando, mas e muito também em função do nosso torcedor, que está sempre aí, acima de 30 mil pessoas, todos os jogos, independente de qual campeonato seja, está sempre presente. Isso, eu acho que é um combustível, é uma energia para todos os jogadores. Então, acho que ninguém puxa freio de mão contra a gente. E nós também não podemos... agora ficou Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro. Nós temos que tentar caminhar nessas 3 competições. Temos adversários difíceis, mas temos que caminhar nessas 3 competições. Boa noite, Rogério. Tem uma música do Oasis que o Noel Gallagher canta: We need each other, we believe in one another. Precisamos um do outro e acreditamos um do outro. E isso é muito refletido no que o time do Bahia é. Porque, por exemplo, no gol do Lúcio Rodrigues, o time o banco de reserva se levantou para aplaudir ele. Sim. E até quando ele estava em uma fase ruim, os próprios jogadores levantavam ele. Qual a importância de ter um time tão unido assim para um campeonato tão disputado como é o Brasileirão? Muito. Acho que a amizade, a relação, logicamente que isso é muito mais valorizado quando o resultado vem ao final do jogo, quando o triunfo vem ao final do jogo. Mas a relação entre eles muito boa. Eu vi o Lúcio até emocionado um pouco, acho que na entrevista, porque eu olhei da TV do vestiário e vi ele no campo. Ainda nós já estávamos aqui, ele estava no campo, achei com um semblante bastante emocionado. Aqui a gente tenta não deixar ninguém para trás. Claro, alguns têm mais minutos, outros menos minutos. Cada um vive um momento distinto, mas ele foi lá, trabalhou, você viu que até surgiu a oportunidade na marcação, correu muito, né? Marcou, pressionou bastante, e centroavante é assim, né? Vai ter um momento ruim. Essa posição, centroavante, goleiro, são posições mais específicas e às vezes ingratas, né? Mas você não pode desistir. Cabe a ele continuar trabalhando, quando aparecer a oportunidade de jogar, tentar fazer os gols que trouxeram o nome dele até aqui. Boa noite, professor. Eu te perguntava na última coletiva lá em Cali sobre como dar sequência na temporada, né, nas competições, após a eliminação, mais uma eliminação. E a pergunta que eu faço agora é a seguinte: eu acho que o time deu essa resposta para o torcedor hoje aqui, mais de 32 mil
pagantes, e o Bahia voltando a jogar bem, vencendo o jogo. Eu queria que você falasse a respeito da mudança no gol, né? Tipo, o que foi decidido, se era a questão de poupar, como é que está a cabeça do Marcos e sobre essa volta do Ronaldo na noite de hoje. Bom, eu joguei nessa função muito tempo. Uma vez eu também fui vaiado, jogando em São Paulo, né? E a pior coisa que tem para um goleiro, especificamente, é você sentir que o torcedor está um pouco... Eu achei que, psicologicamente, o Marco é um cara, eu acho forte, assim, de cabeça, está sempre cabeça boa, trabalha bem, tudo, mas eu achei que era um momento, conversei com ele até um pouco, 1h30, mais ou menos, antes da pré-eleição, chamei ele e conversei com ele, eu achei que era um momento da gente dar uma oportunidade para o Ronaldo jogar, isso não impede que ele volte, que ele seja titular novamente em outros jogos, mas eu acho que era uma atmosfera que caminhava para uma situação que podia se tornar desagradável. E por isso eu preferi, eu acho que são 2 ótimos goleiros, os 2 têm muito bom nível, e no dia de hoje jogou o Ronaldo, foi bem, acho que também não foi muito exigido, trabalhou com os pés, né, um pouco e tal, mas não foi tão exigido assim. Mas é uma circunstância de momento, acho que é um pouco de feeling que você tem que ter dentro da circunstância que o futebol se apresenta para a gente. Boa noite, Rogério. Depois de uma eliminação, não diria traumática numa Copa Sul-Americana, mas dolorosa, né, tanto para os atletas como para os torcedores, agora as competições internas nacionais, nacional. O que a conversa que você teve para poder recuperar o autoestima dos jogadores, que isso é importante também. A gente fala não só na parte tática e técnica, né, mas essa conversa para poder tentar trazer eles novamente para um nível de competitividade para o restante das competições. O que eu repito para eles no dia a dia aqui, a nossa profissão, você compra dias, né? Você vem aqui e compra mais 2, 3 dias, é assim que funciona. Eu achei o time um pouco cansado na Colômbia. Eu talvez deveria ter feito mais trocas no jogo da Colômbia. Me arrependo talvez de ter repetido tanta gente do jogo do Fortaleza. Vai dizer, mas não, eu acho que o sistema ele é muito importante, mas a energia que cada um tem dentro do campo, e você pergunta para todos, e todos dizem, não, estou bem, professor. Mas você vê dentro do jogo que alguns jogadores estão cansados, né? É que cada alteração que a gente faz, muitas vezes... Em determinadas posições, a gente tem que alterar bastante o esquema de jogo, né? Principalmente se os pontas estão cansados, a gente tem que alterar bastante esse sistema. E você sempre quer acreditar que é possível. Então, eu acho que aqui, quando nós jogamos contra o América de Cali aqui, nós vínhamos de um jogo, 70 horas, jogo, e era o 3º jogo da sequência. É impossível você manter um mesmo time com a mesma energia, né? Então, aí depois nós tivemos o Fortaleza com um dia a mais, com 4. E aí já viajamos em seguida e talvez se tivesse trocado mais 1 ou 2 peças, quem sabe teríamos mais energia, não teríamos o mesmo entrosamento, o mesmo nível de jogo técnico, mas teríamos mais energia, o que teria sido... Porque eu acho que o que teve... O América de Cali jogou contra nós, ficou uma semana treinando, esperando nós em casa. Nós tivemos que jogar em Fortaleza, tivemos que viajar, jogar lá. Eu acho que faltou um pouco de energia nesse jogo. Boa noite, Rogério. Ainda sobre os goleiros. Você disse assim, não impede que Sim. Daqui a algumas partidas o Marcos volte. Mas para esse próximo jogo ainda será Ronaldo? Não sei, isso aí eu trabalho sempre do mesmo critério que eu uso com os jogadores de linha, né? Tem muito do feeling, de sentir o jogo. Pode ser que o Ronaldo jogue, pode ser que o Marco volte, mas isso é uma coisa que eu prefiro sempre deixar em aberto para manter o interesse de todos, para que todos trabalhem focados e sabendo que podem se preparem como cada um, como se fosse jogar o próximo jogo. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. No último jogo aqui em Salvador, eu me lembro de ter te perguntado especificamente sobre o Lúcio e sobre o Cauli, e você me deu a resposta sobre os contratos longos também acontecem em alguns momentos das fases negativas acontecerem. É claro que o torcedor ele vai cobrar o atleta tecnicamente, ele vai cobrar que o clube, por exemplo, se posicione, como publicaram um vídeo do Lúcio treinando finalização junto com o Nestor, ele vai querer que a parte técnica seja visível aos olhos dele para que ele tenha uma resposta sobre o que está acontecendo. Uhum. O clube também brinca várias vezes, quando as coisas boas acontecem aqui, com a música Pai, e aí sempre você está aparecendo. Uhum.
Eu queria que você trouxesse essa visão sentimental para que a gente entendesse também como é que funciona esse trabalho num momento negativo para o atleta. Não só o olhar técnico, mas também um olhar de quem entende o ser humano e a fase negativa que está passando. Bom, nós temos uma pessoa dentro da comissão técnica que é responsável por trabalhos individuais, desenvolvimento de trabalhos individuais. Nós temos um membro da comissão técnica que foi zagueiro e trabalha muito essa bola com zagueiros, bola aérea. E tem o Leandro que trabalha muito com o desenvolvimento de cada um. E nesse dia eu acabei indo fazer o próprio trabalho com o Nestor e Lúcio. Claro que o jogador que às vezes não está jogando tanto ou está no momento ruim, ter o apoio, o olhar do treinador, a proximidade, o interesse em trabalhar, em fazer um pouquinho, nem que sejam 10, 15 bolas, porque também não dá às vezes para você fazer, né? Então foi no final do treino antes do América de Cali, nós trabalhamos um pouquinho de finalização, perna direita, perna esquerda, ataque à profundidade, e é o único jeito que eu conheço de você tentar melhorar, né? Aí é muito da força mental, da força interior de cada um, das pessoas ao entorno também tentarem acreditar e você não deixar baixar a guarda, porque no futebol é assim, principalmente nessas duas posições específicas, goleiro e 9, são profissões, não são posições. Eu falo que ser 9 e ser goleiro são profissões distintas dos demais. Boa noite, Rogério. O Bahia vai ter uma espécie de reboot assim, em relação à temporada 2024. Né? Ele chegou com 15 jogos, com 28 pontos nas duas temporadas. E aí teve 4 jogos a fazer, 2 dentro e 2 fora. Na temporada 24 foi justamente aquele momento de declínio ali, de final de primeiro turno. E agora tem uma tabela muito similar, com adversários até similares em termos de local de tabela, tradição do campeonato, força de elenco, etc. Você estava falando em feeling agora, né? Qual é o seu feeling nesse momento, fazendo uma comparativa daqueles últimos 4 jogos daquela reta final e esses 4 jogos que vocês têm para fazer, para fechar o primeiro turno? Você é uma pessoa melhor do que eu em números, que eu sei que você gosta muito de pesquisa. Eu acho que nós tínhamos 27 pontos nesse momento no ano passado e não os mesmos 28 de hoje. Posso estar errado, mas de memória, eu acho que seja mais ou menos isso. A campanha está um ponto à frente do ano passado. Nós vamos tentar competir na melhor maneira possível em todas as frentes. Nós temos ainda atrasados os jogos de Vasco e Inter, né? E temos o futuro de Sport e Fluminense. Então, assim, são todos jogos difíceis. Não importa a posição da tabela. O Fluminense estava no Mundial há 15 dias, chegando na semifinal do Mundial. Aí, agora já não... Então, assim, o Sport, eu juro para você, eu tenho assistido vários jogos do Sport. Assisti contra o Vitória, assisti contra o Santos ontem, né? Assisti o jogo. O Sport não tem ganhado por detalhes muito pequenos. E, logicamente, aquela falta de confiança, aquela coisa que gera já, né? Puta, no final os caras vão empatar, no final. Então, assim, eu acho que são todos jogos complicados, difícil. O Inter, não precisa nem falar. Hoje, o Vasco foi, e me parece ter feito um bom jogo contra o Internacional, cada vez com mais força física, o Vasco jogando. Eu acho que todos serão jogos bem complicados. Ano passado, nós fomos a São Januário, tivemos dificuldade, o Inter veio aqui, se eu não me engano, nós empatamos, ou foi no ano retrasado que foi 1-1, né? Então, assim, nós vamos ter, contra o Sport, a tradição, rivalidade que tem, né? Todo mundo já tem existe no Nordeste essa rivalidade. Nós vamos se dedicar para tentar fazer o melhor turno que nós podemos, para tentar superar, logicamente, o turno do ano passado, sabendo que cada jogo é uma história diferente. Ano passado nós também esperávamos obter uma melhor campanha ao final, né? E acabamos perdendo 2 dos últimos 3 jogos, se não me engano, só empatamos com o Atlético Goianiense, né? Mas perdemos 2, não lembro contra quem. Cuiabá e Corinthians perdemos jogos em casa, se eu não me engano, até foi, né? Então agora nós temos 2 em casa, 2 fora que nos restam e vamos tentar fazer o maior número de pontos possíveis, encerrando esse turno numa posição digna para a gente.